Olá, amigos! No nosso tema de hoje, vamos falar sobre a arquitetura da maturidade. Introdução. Poucos objetivos são tão importantes na busca pelo aperfeiçoamento interior quanto alcançar a maturidade moral. Ela vai muito além de seguir regras ou praticar boas ações de vez em quando. Representa um estágio elevado da evolução humana. Desse ponto de vista, a verdadeira grandeza de uma pessoa não está apenas na inteligência, na posição social ou nos diplomas que possui, mas na capacidade de desenvolver suas qualidades interiores e colocá-las a serviço do bem comum e da própria evolução espiritual. Nessa visão, inteligência, vontade, consciência, liberdade, sensibilidade e afeto devem agir em harmonia. Quando isso acontece, a vida se torna mais equilibrada, útil e aberta à espiritualidade. Mas essa transformação não surge por acaso. Ela exige educação constante, disciplina, vigilância dos pensamentos e sincero desejo de crescimento espiritual. É esse caminho que permite corrigir falhas e fortalecer virtudes, como veremos nesta reflexão, à luz dos conceitos do racionalismo cristão. Patrimônio invisível. Cada pessoa traz dentro de si uma riqueza invisível que nem sempre se manifesta, porque muita gente ainda desconhece sua própria natureza espiritual. Sem saber quem é e o que pode se tornar, suas capacidades ficam adormecidas, como possibilidades que ainda não encontraram espaço para crescer. À medida que a pessoa se compreende melhor, essa força interior começa a aparecer. A inteligência se aprofunda, a vontade se fortalece, a consciência desperta, a liberdade passa a vir acompanhada de responsabilidade, o afeto ganha equilíbrio e a empatia se amplia. Tudo isso nasce do conhecimento espiritual que reorganiza a vida em seu sentido mais profundo. Sem essa clareza, essas capacidades continuam como sementes à espera de solo fértil. Somente o esforço consciente, unido à abertura para a espiritualidade, faz esse tesouro interior florescer em virtudes e atitudes elevadas. Assim como nenhuma obra-prima surge sem trabalho paciente, a alma também precisa de cultivo constante. A maior construção da vida acontece quando a mente desperta e os atributos do espírito são aperfeiçoados. Evoluir moralmente é transformar possibilidades em realidade, intenções em hábitos e ideais em ações. Nesse processo, o caráter ganha firmeza, equilíbrio e nobreza, revelando uma grandeza que sempre esteve presente, apenas esperando a oportunidade de se manifestar. O esclarecimento espiritual como o princípio da vida. O tempo, sozinho, não traz maturidade. Muitos envelhecem sem amadurecer, porque a simples passagem dos anos não transforma a consciência. O verdadeiro progresso nasce do esclarecimento espiritual contínuo, que amplia a visão de mundo e dá novo sentido à existência. É essa clareza, e não a idade, que reorganiza a vida e desperta o senso de responsabilidade. Quando a inteligência se ilumina pela verdade, a vontade encontra motivos mais nobres para agir bem, o dever se torna mais claro e a liberdade deixa de ser confundida com a simples satisfação dos impulsos. Dessa integração nasce uma nova postura. A pessoa entende que cada pensamento e cada ação produzem efeitos em si mesma e nas pessoas ao seu redor. Assim, passa a agir menos por interesse próprio e mais por justiça, fraternidade e compromisso com o próximo. O esclarecimento espiritual fortalece qualidades como serenidade, bom senso, prudência e equilíbrio. Também favorece a criatividade, a sociabilidade e a busca pelo transcendente. Com isso, a pessoa ganha firmeza interior para enfrentar crises sem perder a retidão,
pois o conhecimento de si mesma oferece um rumo seguro mesmo nos momentos difíceis. A maturidade moral nas relações humanas. A evolução espiritual aparece, acima de tudo, na forma como tratamos as outras pessoas. Quem amadurece aprende a respeitar quem pensa diferente, evita humilhar, procura compreender antes de julgar e reconhece a dignidade de cada ser humano, independentemente de opiniões ou posição social. A maturidade moral não se mede por belos discursos, mas pelo respeito mantido mesmo nas divergências. Esse princípio é especialmente importante hoje. As redes sociais poderiam aproximar as pessoas e favorecer o diálogo, mas muitas vezes se tornam espaços de hostilidade, impaciência e julgamentos superficiais. Nelas multiplicam-se ofensas, difamações e atitudes de indiferença diante do sofrimento alheio. Essas atitudes não demonstram coragem, inteligência ou firmeza, revelam empobrecimento espiritual. Quem sente satisfação diante da dor do outro ainda precisa desenvolver empatia e fraternidade. A dificuldade de aceitar o próximo, principalmente quando ele pensa ou age de modo diferente, é sinal claro de imaturidade moral. A imaturidade moral como obstáculo. Uma forma simples de entender a maturidade é observar o seu oposto. A pessoa moralmente imatura sente necessidade de vencer a qualquer custo, mesmo que para isso magoe, exclua ou diminua os outros. Reage às críticas com ataques pessoais, age com agressividade, tem dificuldade de reconhecer erros e costuma culpar terceiros por seus fracassos. Sua identidade é frágil e depende demais da aprovação externa. Muitas vezes, essa pessoa se aproxima de quem alimenta as mesmas fraquezas, formando grupos marcados por ressentimento, intolerância e rivalidade. Em vez de buscar a verdade, procura apenas confirmar seus preconceitos. Em vez de conversar, ataca. Em vez de refletir, acusa. Assim, a convivência se transforma em disputa permanente. Essa postura empobrece o caráter, bloqueia virtudes e prende a mente a paixões inferiores. A imaturidade estreita a visão, enfraquece o bom senso e impede o pleno desenvolvimento das capacidades interiores. Compreender esse lado negativo ajuda a enxergar melhor o caminho correto. Ao reconhecer atitudes que devem ser evitadas, como agressividade sem motivo, vaidade disfarçada e prazer em condenar, torna-se mais claro o valor dos gestos que constroem, pacificam e elevam. Muitas vezes, aprende-se observando os erros. Nesse contraste, a maturidade mostra sua força e revela a importância da justiça e da verdadeira fraternidade. A reeducação espiritual como caminho. Ninguém está condenado a permanecer imaturo. A mente sempre pode se renovar, desde que exista a vontade sincera de aprender e evoluir. Essa mudança exige reeducar a inteligência, a vontade, os afetos e a consciência. Trata-se de uma transformação profunda que alcança as raízes da conduta. Essa mudança, porém, só se sustenta quando vem acompanhada de esclarecimento espiritual. Ele ajuda a perceber o valor de cada pessoa, a tratar todos com consideração, a cultivar a empatia e a substituir a agressividade pela benevolência. Essa clareza amplia a mente, reduz preconceitos, acalma impulsos e orienta para aquilo que realmente permanece. À medida que essa renovação se firma, pela escolha cuidadosa dos pensamentos, pela prática do bem e da limpeza psíquica diária recomendada pelo racionalismo cristão, perde força a necessidade de vencer a qualquer preço, devolver ofensas
ou se afirmar diminuindo o outro. O espírito amadurecido não busca triunfar sobre o próximo, mas superar as próprias imperfeições. Nessa vitória silenciosa estão a verdadeira liberdade, a paz e a maturidade moral. Conclusão: a maturidade moral não vem automaticamente com a idade, nem é privilégio de poucos. Ela nasce do trabalho interior, da educação da vontade e do aperfeiçoamento diário do caráter. Nesse processo, os valores espirituais deixam de ser apenas ideias e passam a orientar a forma de ver a si mesmo, o próximo e o sentido da vida. Como a alvorada que surge pouco a pouco depois da noite, a maturidade aparece quando inteligência, consciência e afeto passam a atuar juntos. Essa transformação não se impõe de fora, ela cresce em silêncio, organiza a vida por dentro e torna o olhar mais sensível à dignidade humana. Em um mundo marcado por divisões, intolerância e desrespeito, buscar essa clareza interior é essencial. O conhecimento espiritual ajuda a romper ciclos de agressividade, superar a imaturidade e fortalecer a fraternidade. Respeito, empatia, renúncia ao orgulho e disposição para compreender antes de julgar são sinais concretos dessa evolução. A verdadeira superioridade não está em vencer debates, receber aplausos ou dominar adversários, mas em dominar a si mesmo, corrigir defeitos e desenvolver os atributos que tornam o ser mais livre, consciente e humano. É nesse esforço íntimo, calmo e constante que o ser humano realiza sua verdadeira vocação. A maturidade moral deixa de ser um ideal distante e se torna uma conquista diária, feita de escolhas conscientes e fidelidade ao bem. Assim se constrói a maior obra de uma vida, uma mente esclarecida, firme no bem e capaz de espalhar equilíbrio, esperança e fraternidade por onde passa. Muito obrigado.